Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Nós vamos começar uma live hoje sobre um assunto muito importante, um assunto muito relevante, que é a associação entre diabetes e obesidade. Enquanto a gente espera a professora Silka, vamos botar uma musiquinha aí, depois eu me justifico. Vamos ouvir isso aqui? Essa é a Polonese número 6 de Chopin. Olha que bonito. É uma das peças mais conhecidas de Chopin. Linda, né? Essa é a Polonese número 6, Heróica. Conhecida como Heróica. Enquanto a gente está esperando a professora Silka, vocês estão com um pouquinho de Chopin. E como eu não posso deixar muito, né? Senão a gente é buzinado, eu vou colocar para vocês agora uma das peças mais conhecidas. Oi, boa noite. Uma das peças mais conhecidas, né, de Chopin, que é o Noturno Opus 9, número 2. Você já tocou isso? Isso daqui também, né? Quem toca Chopin toca o Noturno Opus 9, número 2, não é? Tem até um filme antigo, mais antigo que eu, de Tyrone Power, chamava Melodia Imortal, The Eddie Dushing Story. Se bem me lembro, depois alguém me corrige. Cara, um pianista americano que teve uma doença, não sei o que era, e termina o filme com essa Noturno Opus 9, número 2. É linda, né? Esse é o Noturno Opus 9, número 2 de Chopin. Eu já tinha tocado um pouquinho, né? Vamos ver se a professora Silka já chegou. Silka, estou esperando você. Ah, obrigado, ó. Eu vou colocar para você a outra polonesa, a Heróica. Olha que lindo. Essa também é muito conhecida. Frédéric Chopin. Ah, entrou. E eu já vou explicar, vamos ver se eu acertei, Silka. Que lindo, né? Vamos chamar a professora Silka. Cadê você, moça? Silka. Achei. Mas é uma ilusão de ótica. Oxe, calado. Pronto. Eita. Oi, Taki. Oi, Silka, boa noite. Boa noite. Prazer em ver você, né? A última vez que nos vimos foi em Belo Horizonte, no Congresso de Diabetes. Foi? Sim, Congresso de Diabetes em Belo Horizonte. Muito prazer te ter aqui. A professora Silka Rodovalho, endocrinologista. Cuidado, é invariável, endócrino, não tem endócrina quando é mulher, né? Sim. Endocrinologista, assistente do Serviço de Endocrinologia da PUC de Campinas e presidente da Regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Diabetes.
É um prazer estar com você aqui. Muito obrigado. A gente teve um papo, você, seu esposo, maravilhoso lá no Congresso de Diabetes. Eu era um psiquiatra Sim. estranho e tive o prazer de conhecer você e a gente conversar sobre assuntos muito profícuos. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Taki, o prazer é todo meu estar aqui com você. Eu já te admiro há anos, né? O seu trabalho, todo o envolvimento, e você não é um estranho no ninho na endócrino, né? Aliás, você é muito próximo nosso pelo seu trabalho, por tudo que você contribuiu aí para o conhecimento dos distúrbios alimentares. E seu ambulatório é um ambulatório importantíssimo, todo o seu conhecimento na endocrinologia. A gente está um pouco junto, né? Psiquiatria, endocrinologia, os hormônios. Eu acho que a gente está sempre junto em todas essas questões e cada vez mais com esse avanço que a gente está tendo das doenças, por exemplo, como obesidade, a gente sabe que um papel muito importante que tem o nosso sistema psicológico, neurológico, né? Cérebro aí no comando. Eu acho que são áreas muito afins. Não dá para fazer psiquiatria sem um olhar cuidadoso sobre a questão hormonal e acho que vice-versa. Sim. Eu sempre pergunto, por um minuto, no iniciozinho, para você contar para nós o teu percurso, como é que você foi fazer medicina, endocrinologia, hoje você é presidente da Regional São Paulo. E eu fui procurar Silka e Sim. eu achei que Silka é um nome polonês, tá certo? Pois é, tá, que eu falo que eu sou quase uma sem xará, né? Porque É. dificilmente vê esse nome no Brasil. Eu também, a origem da minha família não é polonesa, não é leste europeu, né? Meu avô deu esse nome para uma filha, que era irmã da minha mãe. Essa minha tia faleceu muito cedo. Olha para você ver, moravam em fazenda, comemorando uma festa junina, se queimou numa fogueira e acabou tendo tétano. Então, acabou falecendo. Quando eu nasci, minha mãe resolveu colocar esse nome em mim, né? E eu segui com esse nome diferente a vida inteira, né? E ainda até a grafia, na época que eu fui registrada, Y e K não estava no alfabeto, né, português brasileiro, né? Então eu segui aí com esse nome diferentão. Eu vi Silka como um nome polonês e homenageei você aqui com Chopin. Sim, Achei sim. Achou que cabia. E é que... isso mesmo. Provavelmente lá atrás deve ter tido alguma ancestralidade, né? Então, conta para nós um pouco a sua carreira médica, como é que você chegou à endocrinologia, você é uma docente, por que diabetes? Bom, era um tema que sempre eu me apaixonei na faculdade. Eu fiz a faculdade em Goiânia, onde mora a minha família, na Federal de Goiás. Quando eu terminei o curso, gostava muito de diabetes e não tinha a carreira né, a residência de endocrinologia, eu acabei vindo para a Unicamp, prestei a residência aqui, no idos lá de 1990 e poucos. E aqui acabei gostando, fiquei, acabei fazendo o meu doutorado, meu pós-doutorado na área de diabetes e obesidade. O meu orientador é um professor atual da Universidade de Campinas e que trabalha bastante com obesidade. Então, faz trabalho de pesquisa em animais, faz um translacional com humanos. Então, acabei esse tema me interessando muito. Seguindo na minha carreira, acabei indo para a Sociedade Brasileira de Diabetes. A Regional São Paulo é uma regional bem atuante no estado, e aí acabei, né, concretizando essa parte de trabalho no consultório, trabalho na universidade e também agora nas sociedades médicas. Então, é uma coisa que me atrai muito, diabetes e essa relação com tecido adiposo, com obesidade. Eu achei interessantíssimo esse tema que você propôs, justamente porque são duas patologias que vêm crescendo muito no mundo, né? E uma puxando a outra. Quem está assistindo você aí é o meu amigo Arnaldo Lorenzato, que entrou aí para ele. Tem que se comer bem, sem ficar obeso e sem ficar diabético, não Sim, é, Arnaldo? Silka, eu fui dar uma olhada e os números me surpreenderam. Eu vi que em 2021, uma a cada 10 pessoas no mundo tem diabetes. sim.
uma projeção para 2045, mais 20 anos, a gente chegará a 1,5, quase 2 pessoas com diabetes, um aumento de 46%, 50%. Por que está acontecendo? A Silvia Popovic está te ouvindo aí. Caiu um pouquinho a sua pergunta, eu perdi um pouquinho. Eu ia dizer que a Silvia Popovic, muito nos honra, está assistindo você aí. Ah, que bom, prazer tê-la aqui conosco. Em 2021, a estatística diz 1 a cada 10 pessoas tem diabetes. E tem uma projeção para 2045 que diz que 1,5 a 2 pessoas a cada um aumento de quase 50% vão ter diabetes. Né? Muita do diagnóstico. Podemos começar por aí? Por que diabetes está crescendo tanto? Parece uma doença que todo mundo poderia diagnosticar, as pessoas não diagnosticam. Sim. Por que está acontecendo? Tá, que eu vou só fazer uma mudança aqui no meu foninho, porque eu estou escutando você muito, muito longe. Só um minutinho aqui. Ao vivo é sempre isso, né? Tá, que você me escuta? Escuto muito bem. Ah, tá. Os nossos amigos nos dirão se estão ouvindo bem. Bem também. Eu acho que sim, né? Tá, que são duas patologias que vêm crescendo muito no mundo inteiro e esses dados são extremamente alarmantes, né? E o que a gente observa é que o crescimento vai acontecer muito nos países em desenvolvimento. Nós temos diabetes no mundo inteiro, mas nos países em desenvolvimento vai ser um número muito maior. E imagina a catástrofe que será, né? Porque é uma doença que tem uma alta taxa de complicações, falando um pouquinho mais do diabetes, complicações que são caras, tratamentos que são complexos, que envolve uma polifarmácia, que envolve uma ida muito maior ao ambiente hospitalar, a procura de médicos. Então, isso realmente é temeroso o que vai acontecer. E por que o diabetes está avançando muito? Porque quem está empurrando o diabetes para frente é o ganho de peso, é a obesidade. E a obesidade, se você for olhar os números, eles ainda são muito maiores, eles são muito mais significativos. Hoje, para você ter uma ideia, 50% da população, vamos dizer, mundial, aí alguns países com uma taxa maior, por exemplo, como Estados Unidos e Inglaterra, quase 70% da população está sobrepeso ou obesa. Então, por isso a projeção do diabetes vem aumentando muito no mundo. E quando a gente pensa em obesidade, a gente acha que existe só uma forma, né, de obesidade que a gente classifica aí pelo índice de massa corporal. É quando eu pego o peso e divido pela altura ao quadrado, a gente chega em números que vão mostrar se estamos acima do peso. Mas a obesidade também pode ser diagnosticada pela cintura. Parece que quanto maior o volume, os centímetros, né, a circunferência da cintura, mais a gente tem uma obesidade chamada abdominal. Como essa obesidade tem aumentado muito e ela está mais relacionada à presença do diabetes do que aquela obesidade quando a gente tem a cintura mais fina e o quadril mais largo. Existe uma denominação que esse aumento na cintura a gente chama de obesidade em maçã, porque ela acaba tendo uma forma mais arredondada, e a outra obesidade, que é um pouco mais localizada no quadril, de pera, que é um tipo de distribuição, né? E a obesidade abdominal está intimamente ligada com a presença de diabetes. Por que acontece isso? Porque nós produzimos insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, e que vai absorver a glicose que a gente come nos nossos alimentos. Todos os alimentos têm uma certa quantidade de açúcar, que aqui a gente vai chamar de glicose. A insulina não tem um bom trabalho, ela é produzida, mas ela tem um efeito diminuído por conta da obesidade. A obesidade em si vai produzir substâncias que a gente chama de substâncias inflamatórias
E essas substâncias vão causar uma dificuldade nos tecidos relacionados ao nosso metabolismo, músculo, tecido adiposo, o próprio cérebro, o fígado. Eles não vão sofrer a ação adequada da insulina. E aí é uma reação em cascata, né? A gente vai ter inflamação, resistência ao efeito da insulina, aumento da glicose. E aí se segue todo as ações e os problemas do diabetes. Eu estou deixando um pouco as pessoas entrarem, fazer algum comentário, porque certamente algumas pessoas vão querer fazer perguntas para você. Sim. Entrou aí também, hoje você está com uma plateia seleta, o meu amigo Rossandro Klinge, né? Entrou aí. Rossandro, aliás, eu acabei de ver na livraria que dois queridos amigos meus, você e o Mário Sérgio, lançaram o livro, né? Opa. Depois eu cobro de você e do Mário Sérgio um livro, tá? Você acha que, eu vou falar de outro jeito, a gente tem dois tipos de diabetes, é bom marcar isso. Um diabetes juvenil, né, que a gente chama de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que é aquele que a gente vai centrar fogo aqui. Sim. Todo indivíduo obeso vai acabar desenvolvendo diabetes? Tá, esses que têm essa obesidade que eu comentei com você, mais localizada na cintura, é uma grande chance deles desenvolverem diabetes. Se a obesidade não tivesse crescendo tanto no mundo, provavelmente a gente continuaria tendo o tanto de casos diabéticos que a gente tem, que muitas pessoas tinham antes da obesidade aumentar tanto no mundo, né? Por isso que a gente chama, tem um conceito que foi cunhado aí há anos atrás, um pouquinho na década de 80, no século passado, em que a gente chama de diabesidade. É a combinação de diabetes com o final obesidade, né? Então, essa condição de diabetes, ela já existia antes. Muitas pessoas ficavam diabéticas. Mas o crescimento da obesidade vem aumentando, sim, o número de pessoas com diabetes. Tem diabetes magro, com certeza. Se a gente for falar na distribuição, como é que é essa distribuição, vamos dizer que 90% das pessoas têm esse diabetes do tipo 2, que é o que nós vamos, como você falou, né? Tocar fogo aqui. Uma grande porcentagem, menos de 5%, vamos dizer, tem diabetes do tipo 1, que é aquele diabetes em que você tem o crescimento, as células do pâncreas que produzem insulina, que a gente chama de célula beta, elas param de funcionar porque há uma alteração no nosso sistema imunológico, e o nosso sistema imunológico destrói essas células que produzem insulina, e a pessoa então vai ter falta de insulina para toda a vida e vai precisar manter esse tratamento. Tem também o diabetes gestacional, que é aquele que aparece na mulher durante a gestação, nunca foi diabética, só o fato de ter ficado grávida leva a diabetes. E o outro diabetes é aquele relacionado com algumas doenças, né, que produz muito corticoide. Peraí, tá falhando. Tá ruim? Agora melhorou. Tá, onde eu parei? Falando dos tipos de diabetes. Parou em diabetes gestacional. Certo. Aliás, eu ia ter uma pergunta depois disso, mas termina, tem mais um tipo de diabetes que você ia falar. E aquele diabetes que é associado às doenças hormonais, por exemplo, doenças que produzem muito cortisol, doenças que produzem muito hormônio do crescimento e até medicamentos. E aí a gente acaba tocando um pouquinho na sua área também, né? Porque a gente tem hoje muitos medicamentos psiquiátricos, né, que são excelentes para algumas condições psiquiátricas e que estão extremamente relacionados ao ganho de peso e ao aparecimento do diabetes, porque a gente desenvolve aquele processo de resistência à insulina. Mas vamos concentrar aqui um pouquinho nesse diabetes do tipo 2, né, que é esse que a gente está falando, de pessoas que estão acima do peso, de pessoas que têm hipertensão, de pessoas que têm colesterol alterado, de pessoas sedentárias, e aí vai uma série de fatores de risco que vão predispor ao diabetes do tipo 2. Deixa eu te perguntar, você estava falando de um tipo de diabetes que me parece muito interessante. Uma mulher que nunca teve diabetes, é diabética na gravidez, terminada a gravidez, os padrões glicêmicos dela voltam ao normal. Essa moça
terá uma maior predisposição para ter diabetes no futuro? É um grande fator de risco ter diabetes gestacional, não só para a mulher que tem o diabetes gestacional, quanto para o bebê que nasce dessa mãe que teve diabetes gestacional. Como é que a gente sabe se a pessoa teve diabetes gestacional? Porque muitas vezes isso não é diagnosticado. Nos grandes centros em que as mulheres fazem um pré-natal, acompanham, a gente consegue diagnosticar uma grande porcentagem dos casos, mas muitas vezes as mulheres não vão ao pré-natal. Então, se tem bebê grande, e aí eu falo, né, bebê acima de 4 quilos, 4,5 kg, grande chance da mulher ter tido um diabetes na gestação. Ela melhora, né, depois da gestação, porque isso tem a ver um pouco também com os hormônios placentários, as mudanças hormonais que acontecem na gestação. Ela pode voltar ao normal, mas ela continua sendo uma paciente de muito risco para o desenvolvimento do diabetes do tipo 2. E a criança também, né? Então você vê como a genética é importante. E depois, quando se torna adulto, quanto a epigenética também é importante. A epigenética é aquilo, né? Como a nossa genética interage com o nosso meio ambiente. Você estava falando de algo que do nosso lado a gente sabe, vê, mas é legal explicar para as pessoas. Por que a obesidade, que é um excesso de disponibilidade de comida, está ocorrendo mais em países pobres e nas classes sociais mais pobres? Quer dizer, está superando fome, né? Por que a obesidade é mais comum nas camadas sociais mais pobres e nos países mais pobres? Tá, que isso é uma questão profunda e a gente sabe que existe a questão genética, né? Muitas pessoas têm um padrão genético para desenvolver obesidade, mas quando ela se expõe a um ambiente que a gente vai chamar aqui de obesogênico, né? Eu acho esse nome interessante porque a gente entende que esse ambiente é muito importante. Esse ambiente está relacionado à mudança do comportamento alimentar, então a gente tem uma transição aí nutricional em que a gente deixou de comer comida natural, comida caseira, comida que a gente faz com ingredientes naturais, para uma comida mais ultraprocessada, né? Justamente por quê? E por que isso atinge a classe social de poder aquisitivo menor? Porque são comidas mais baratas, né? É muito mais fácil você empacotar, você fazer uma batata chegar do produtor até a mesa do consumidor frita e empacotada do que ela in natura, certo? Então, isso é uma das questões. As outras questões são as baixas condições socioeconômicas, né? Então, isso não só pela alimentação errada, com excesso de gordura, com excesso de açúcar, mas também a própria condição socioeconômica, o baixo nível sociocultural também predispõe a essa população. E um outro grande fator é o sedentarismo, né? Hoje a gente tem dificuldades para se locomover nas cidades a pé, de bicicleta ou algum outro meio de transporte, então a gente acaba usando muito carro, outros meios de transporte. A nossa vida tem ficado mais confortável, isso é bom, né? Mas a gente tem um preço a pagar por isso, né? A gente anda com um carro que a gente não precisa mais mudar a marcha, a gente anda com um carro que não precisa mais mexer no vidro, nós temos o conforto da televisão, então a gente passa dias sedentários, com a pandemia a questão, né, mudou, a gente com trabalho remoto, muitas pessoas passam o dia inteiro sentado. Então tudo isso vem contribuindo e o impacto sempre desses, infelizmente, as classes sociais. Impacta as classes sociais de menor poder aquisitivo. Tá. Criança, né? A gente vê também, cada vez mais, criança se empanturrando de alimento ultraprocessado, quer dizer, xiitos, queijitos, fast food. Isso não está predispondo toda essa geração de crianças a maiores riscos de obesidade e de diabetes? Sim, o crescimento de obesidade infantil, ele tem se mostrado extremamente alarmante, justamente por isso, né? Imagina se a gente já desenvolve um diabetes na faixa etária, né?
a gente vai ter uma série de complicações e uma série de problemas que vão impactar até o custo no sistema hospitalar. Você imagina isso acontecendo na infância. Então, provavelmente nós vamos ter uma questões muito mais, dimensões muito maiores desses problemas e muito mais precoce. Então, é muito importante que a gente consiga prevenir a obesidade infantil. E sim, essas crianças acabam comendo porque tem um atrativo, né? A propaganda, o atrativo do sabor. E você, né, sabe que quanto mais a gente come comida palatável, mais a gente ativa o nosso sistema mesolímbico, né, e o nosso sistema de dopamina, e a gente vai criando um vício nesse tipo de alimento. Então, não só é mais barato, não só é mais acessível, como ele também é mais viciante. E isso atinge diretamente as crianças, com certeza, né? Você sabe que tem pelo menos, olha, pelo menos 2 trabalhos, mas mais do que 2 trabalhos, correlacionando adolescentes, adultos jovens, o quanto eles comem fast food e depressão. Sim. Né? E sem contar, assim, tocando nessa questão de depressão, como ela está ligada à obesidade, né? É uma via de mão dupla. Então, a obesidade levando à depressão e depressão também levando a obesidade, ao contrário, a obesidade levando à depressão e depressão levando à obesidade. E isso tem impactado muito os jovens, de alguma maneira, e a gente, por isso, também vê esse crescimento. Estudos também vêm mostrando como é que a gente tem, assim, o quanto de... qual o acesso a esses fast foods, como é que eles estão aumentando no caminho que você está indo para a escola, no caminho que você está indo para o trabalho, né? Então, quanto mais você tem isso, mais você acaba aumentando o consumo. Mas, lógico, né? Eu falo que a questão, a gente tem muita crítica aos ultraprocessados. A definição aqui é como é que a gente vai fazer para alimentar uma população em crescimento, né? E alimentar essa população sem que a gente industrialize um pouco os alimentos. Por isso que a gente tem alimentos que são processados, mas que não são ultraprocessados. Então, talvez isso seja mais interessante que a gente desenvolva, né? Eu queria fazer algumas perguntas práticas que eu fiquei me colocando hoje no lugar de pessoas que não têm nenhuma formação médica. E aí a gente vai no laboratório, a gente faz exame de glicemia e faz de hemoglobina glicada. Sim. É aquele exame que mostra como é que estava a nossa glicemia nos últimos 3 meses. Aí o meu exame, o meu exame normal, né, não vem normal, vem 5,7, 5,8, quer dizer, até 5,6 me parece que é normal. Passa disso, aí vem assim, risco aumentado de diabetes, pré-diabetes. O que quer dizer isso? A condição, quando eu comecei a fazer residência, a gente considerava o diagnóstico de diabetes quando a gente tinha a glicemia de jejum maior do que 140. Hoje, a gente olha lá nas faixas, você vê que o normal é até 99. Né? Então, a gente tem uma população que tem uma glicemia entre 100 e até 140, né? Desculpa, e até 126, porque esse 140 abaixou para o 126, e que a gente chama de pré-diabetes. E por que é importante a gente reconhecer esse pré-diabetes? Porque ele tem um risco, esse risco está muito aumentado para o desenvolvimento do diabetes. Então, é uma oportunidade que a gente tem de alertar para os fatores de risco que vão levar esse pré-diabetes para o diabetes. Então, eu acho que fazer esse exame, rastrear a glicemia, eu acho que ela é importante justamente por isso, porque talvez nem todo mundo desse grupo pré-diabético vai ficar diabético, mas aqueles que têm mais chance, a gente tem que alertá-los. Eu acho que essa é a importância, né? Essa condição de pré-diabetes é justamente isso, porque quando a gente faz o diagnóstico de diabetes,
na realidade, nós já tínhamos um quadro de pré-diabetes se instalando pelo menos 7 anos antes, né? Então, nesse tempo, é o tempo que a gente faz a prevenção, ou com medicamento, ou ajudando na mudança do estilo de vida, que hoje é tudo, né? Quando a gente fala mudança de estilo de vida, a gente está falando de mudanças desde o comportamento, de o que compra, o que faz no supermercado, até comportamentos de como é o lazer, de como a gente programa a nossa vida em termos de disponibilidade de tempo para atividade física. Então, são todas mudanças que a gente tem que instituir para que a gente previna esse pré-diabetes de ficar diabético. A gente não vai falar de remédio de jeito nenhum, mas sim, quando o indivíduo tem uma pré-diabetes, você já entra com remédio ou você simplesmente fala, simplesmente, não é simplesmente, que é muito difícil falar e fazer. Emagreça, faça mais atividade física, beba menos álcool, ou você já pode utilizar uma medicação associada? Otaque, hoje a gente cada vez mais está partindo de condutas padronizadas para mais condutas individualizadas, né? Porque as pessoas são diferentes, as doenças elas têm componentes diferentes em cada pessoa. Sim, a gente pode usar medicamento para aqueles pacientes que apresentam mais risco. Você falou aí no número, né? Então, 5,7 talvez seja o comecinho, mas se a gente já está falando de alguém e a gente só vai chamar de diabetes quando a hemoglobina glicada estiver acima de 6,4. Mas se esse paciente essa pessoa já está com uma hemoglobina glicada de 6,2, você vai medicá-la. Se é aquela pessoa que já está com cintura aumentada, que já tem um estilo de vida sedentário e que você não consegue que ela faça mudanças nos seus hábitos de vida, eu acho que você tem sim que medicar. Existem algumas pessoas que vão aderir à mudança do estilo de vida e às vezes aquilo é só um incentivo, um empurrão para que ela faça essas mudanças. Então talvez essas a gente poderia esperar mais um pouco, né? Para entrar com a medicação. Os estudos mostram que mudar o estilo de vida ainda é melhor, tem uma porcentagem de conversão menor de pré-diabetes para diabetes do que comparado, às vezes, até mesmo com a medicação. Mas lógico que essa medida tem que ser para a vida toda, né? A questão é essa, que nós estamos falando de mudanças para toda a vida. E você sabe que mudar não é simples. A Mayra, que é uma super artista, que me mandou um trabalho lindo dela há um pouco tempo atrás, ela diz assim: por que a gente engorda com envelhecimento, mesmo mantendo o mesmo nível? Taque. Repetir. Por que a gente engorda com envelhecimento? Não? Deixa eu ver se as pessoas estão me ouvindo ou se é um problema. As pessoas estão me ouvindo eu fazendo as perguntas? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Eu ia fazer algumas perguntas. Tá, que desculpa, cortou um pouquinho, eu não ouvi. Você estava falando de uma amiga que te deu um presente lindo. Então, a Mayra, que é uma artista, né? Uma artista que mandou um lindo presente. Aqui ela pergunta para você: por que engordamos com envelhecimento? Mesmo com a gente tentando fazer atividade física igual, talvez, é uma evolução natural a gente engordar e desenvolver diabetes? Sim, porque não ligado ao envelhecimento, porque a gente, ao longo do tempo, nós desenvolvemos um pouco esse quadro de resistência à insulina, e isso leva ao aumento do diabetes, porque as nossas células adipócitas, né, os nossos adipócitos são as células que acumulam gordura, elas mudam ao longo da vida. Então, a gente passa a ter um pouco mais de gordura no abdômen, aquela gordura que a gente falou lá no início, né, que pode acontecer em qualquer faixa etária, mas ao longo da vida a gente vai ganhando mais esses tipos de adipócitos, que são os adipócitos viscerais ou no abdômen. Na mulher,
a menopausa, o processo de mudança hormonal, faz com que a gente transfira, ou que a gente adquira, né, mais adipócitos abdominais do que os adipócitos que estavam no subcutâneo. Então, essa compreensão, essa entender um pouco como funciona o tecido adiposo e como é que ele muda o funcionamento ao longo da vida, é o que explica aí esse ganho de peso ao longo dos anos, né, tanto em homens quanto em mulheres, mas o impacto nas mulheres tem uma data mais estabelecida, né? Entrou-se na menopausa, a gente tem essa mudança e aí esse acúmulo de gordura que produz mais inflamação vai levar a um maior ganho de peso. E aí a propensão às doenças. Quando a mulher faz reposição hormonal, isso é melhorado? Isso é corrigido? Isso é melhorado, né? Mas não necessariamente só pela reposição hormonal. A reposição hormonal tem uma porcentagem nisso, mas voltamos aí na questão da mudança de estilo de vida, né? Se você era sedentária e deixa de ser sedentária na menopausa, você já propicia um menor ganho de peso, você já melhora a sua massa muscular, então isso já faz com que você previna um pouco esse ganho de peso relacionado com a idade. A gente sabe que há um aumento de peso relacionado com a idade, até uma certa idade, e depois a gente tem uma queda de peso, né? Você vê que pessoas muito mais velhas, elas acabam perdendo um pouquinho de peso. E a gente não só tem essa mudança no tecido adiposo, como a gente tem uma mudança no tecido muscular. É o que a gente chama de sarcopenia, né? É a diminuição das nossas fibras musculares e a infiltração de gordura dentro desse músculo. A gordura não está só no abdômen, ela também acaba infiltrando outros órgãos e isso acaba, a gente não tendo aquela mesma quantidade de fibra muscular, a gente queima menos gordura, porque o músculo eu falo que o músculo é uma fornalha, né? É ele que está fazendo aí, nós estamos movimentando, nós estamos andando de lá para cá, estamos respirando, nós precisamos que os músculos tenham energia, e ele queima toda essa energia. Quando não tem essa musculatura aumentada, né, o que era alguns anos atrás, isso também contribui para a mudança de peso. Essa é uma coisa interessante, essa perda de peso. Eu me lembro, obviamente eu não faço clínica médica há 40 anos, mas eu me lembro de estudar algo que é muito comum ainda, acho. Não é? Eles chamavam, os ingleses chamavam de tea and toast syndrome. Quer dizer, comendo chá com bolachinha, com torrada, Sim. E aí vai emagrecendo. Não tem essa história? Tem essa história. Porque o emagrecimento ele vai acontecendo tanto pela a perda de massa gordurosa, massa magra e massa óssea, né? E a alimentação vai ficando mais difícil. A gente perde um pouco o prazer para comer, porque perde um pouco os sabores, né, na língua, a gente diminui o olfato, então isso já a gente não cria muitos incentivos para se alimentar. A própria catexia do idoso, né? O idoso mais velho, isso também já não deixa de ser um processo inflamatório com as mesmas vias da obesidade, mas com consequências diferentes ao longo da vida. E aquela coisa também, né? Comer sozinho é muito ruim. Muitas vezes a própria solidão, o próprio isolamento, né? Quando não desperta essa vontade de se alimentar. Quando a gente está... Muitas vezes você conversa com um paciente idoso e fala, mas quando você está com seus filhos, quando você está com sua família? Ah, não, aí é diferente, aí fica melhor para comer, fica mais diverso, né? Tipo de alimento, então acaba comendo até melhor. Então você vê que também o envelhecimento, a solidão tem interferido nos padrões alimentares. Já que você está falando um pouco disso, já fiquei curioso. Assim. Nós médicos, né? Sim. Vamos incluir, camarada sai correndo de manhã, corre de consultório, hospital, universidade, não almoça, aí chega em casa agora à noite,
quer comer um bistecão, quer comer arroz, quer tomar vinho. Então ele faz uma alta refeição noturna. Sim. É muito ruim para a nossa insulina, para a obesidade, para desenvolvimento de diabetes. É muito ruim isso. Esse padrão, o que acontece acontece aí duas questões, né? A gente já vai estar comendo muito num horário em que a gente vai ter um gasto energético menor. Nossos hormônios são circadianos, né? Eles têm um ritmo circadiano. A gente vai perder esse... Circadiano, para as pessoas entenderem, ao longo do dia. Ao longo do isso? dia, isso. Nós temos hormônios que aparecem mais de manhã, nós temos hormônios que têm uma influência no nosso sono, então vão aparecer mais próximo do horário que a gente vai dormir, porque a gente não pode esquecer que nós somos animais ainda, né? Igual nós éramos há milhares de anos atrás, em que nossa regulação era feita pela luz do sol e pela escuridão. Então, isso ainda continua nos nossos hormônios. Então, uma das questões é essa, em que a gente talvez gaste um pouco menos, mas no final das contas, o que mais importa é o final do dia, quantas calorias você comeu, né? Não importa exatamente o padrão o horário que você comeu. Então, se você acaba fazendo essa refeição em grande quantidade e isso excede a quantidade calórica que você poderia comer no dia para manter o seu peso, realmente é o que mais importa. Como você chega com fome, porque você acabou comendo mal durante o dia, e eu brinco, falo assim, que ainda tem a síndrome do eu mereço, né? Nossa, Isso. tadinho de mim, trabalhei tanto, fiz tantas coisas, agora eu mereço, né? Comer bem, comer bastante. E aí acaba sendo uma ingesta calórica muito maior do que aquela que estava programada pelo nosso corpo, porque daí é a nossa biologia que conta, né? Quanto que realmente a gente precisa para manter adequados o nosso jeito de comer. É o que a gente chama, né? A gente sabe que a gente tem hoje, a gente come, a gente tem um sistema que regula nossa quantidade que a gente vai comer, que a gente chama de homeostático, né? Quer dizer, tem alguém controla por que a gente come A, B ou C, por que a gente fica satisfeito. São os hormônios que são produzidos no intestino e que levam essa mensagem para o nosso cérebro. Isso continua intacto nas pessoas. Mas a gente tem aquele comer prazeroso, né, que é aquele comer ligado à dopamina, Eu falei, Taki, que a gente tem aqueles dois tipos de comer, né? Aquele comer que a gente chama de homeostático, que é o nosso corpo regulando, nossa biologia regulando como que nós vamos comer, e o comer hedônico, que é esse comer pelo prazer, esse comer porque a gente acaba criando vícios em relação à alimentação. E muitas vezes a gente ativa isso, porque é uma comida mais prazerosa, muitas vezes é uma comida que vai despertar, muitas vezes a pessoa chega ansiosa em casa, né? Acaba exagerando na alimentação. Eu vou dizer para você que eu chego dizendo, eu mereço não só comer bem, como tomar uma boa taça de vinho. Sim. Perigoso. Agora vamos falar o contrário. Aquelas dietas que mandam você não comer nada de carboidrato à noite, porque não pode comer carboidrato à noite. O que você acha disso? Ai, tá, que isso é aquela coisa, né? Assim, não adianta a gente padronizar, a gente tem que cada vez mais individualizar. Existem, quando a gente fala não pode comer nada de carboidrato, a gente está restringindo uma fonte de energia que é importante para o nosso corpo, que é o carboidrato. É o carboidrato que a gente utiliza, né, os açúcares que a gente utiliza para desempenho das nossas funções. O nosso cérebro se alimenta basicamente de açúcar, né, de glicose. Então, nós precisamos ter essa quantidade de carboidrato. Então, talvez o interessante seja mais a gente se aproximar de um alimento com um teor melhor de carboidrato, com carboidratos mais saudáveis e de uma maneira mais equilibrada.
porque são dietas que não são sustentáveis. Quando você faz uma dieta muito baixa em carboidrato, você acaba cansando, né? Você acaba tendo um esgotamento, você não é o combustível que o nosso corpo está mais acostumado em usar. Então, eu acho que fazer isso por muito tempo acaba gerando distúrbios alimentares, né? Porque se você começa a fazer dietas muito restritivas, a gente acaba tendo. Então, a gente vai e volta e a gente chega sempre naquele ponto de equilíbrio. E aquele ponto que cada um vai ter, né? Seu corpo vai achar esse ponto de equilíbrio para você. Mas isso associado às mudanças que a gente está tendo, né, do tipo de comida que a gente tem, a interação com a nossa genética, porque você sabe que ganhar peso, engordar é genético, sim, mas a gente tem algumas diferenças dependendo do ambiente que a gente é exposto. Agora, como essa gordura vai se distribuir no nosso corpo, isso a gente não tem muita escolha, né? Então, aquilo que eu falei, tem gente que vai ganhar mais gordura na barriga, tem gente que vai ganhar mais gordura no subcutâneo, que é esse tecido que a gente tem na pele, né? E a gente tem que lembrar que o tecido de gordura é um órgão extremamente diferente, né? Ele não tem um tipo só de células. Então, a gente tem tecido de gordura chamado marrom, que é um tecido de gordura que gasta mais energia. Então, você vê que a nossa biologia ela é muito diferente entre um indivíduo e outro. Por isso que é tão difícil a gente estabelecer padrões de como se alimentar, né, muito rígidos, porque a nossa biologia ela é muito diferente e a nossa genética, né, como nossos genes vão se comportar frente aos alimentos, também muda muito. Então, são muitas variáveis em jogo. Para o psiquiatra, a pergunta que eu vou lhe fazer, a revisão que eu tenho da literatura, etc., eu tenho algumas ideias, mas o cara chega em você e diz que eu estou tratando a diabetes e a obesidade com jejum intermitente. Eu fico, sei lá, 16, 18 horas sem comer. Qual é a posição a respeito deste método de perder peso, de tratar diabetes? Jejum intermitente. Sim. Eu acho, Taki, que realmente, se a pessoa fica um tempo em jejum e depois ela vai se alimentar e aquilo está dentro daquele padrão de calorias para ela, isso é o que mais importa. Mas muitas vezes a pessoa entra e sai do jejum com uma quantidade muito maior de calorias, entendeu? Então acaba não tendo o efeito desejado, né? Quando eles estudam uma população que acaba fazendo um jejum intermitente tradicional, né? Que é um Ramadã, por exemplo, né? Quando eles observam isso, eles acabam verificando que importa muito mais, né, a quantidade de caloria que você acabou ingerindo do que exatamente quanto tempo você ficou de jejum. Mas volto a dizer, tem pessoas que às vezes esse padrão acaba trazendo uma limitação na quantidade geral que ela vai comer. E as pessoas que são muito disciplinadas, eu acho assim, até aqueles quase que chegam obsessivos compulsivos, né? Que conseguem realmente manter esse padrão, acabam comendo uma quantidade calórica menor, podem até fazer uma dieta adequada dentro disso e vai funcionar. Mas isso funciona para todo mundo? Não, né? Não vai funcionar. Então, não adianta a gente generalizar que jejum intermitente é a única técnica que a gente pode usar para a perda de peso. E aquela questão também, voltamos a falar das questões, né, dos distúrbios alimentares, essas dietas muito restritivas, elas sempre vão limitar uma alteração do distúrbio alimentar. As dietas muito restritivas, elas acabam sendo um gatilho para as questões alimentares. E se você fizer uma dieta balanceada, a chance de você ter um sucesso a longo prazo e uma manutenção é muito maior. Então, incentivar realmente um equilíbrio, eu acho que é isso que está faltando, né,
no geral, para as pessoas, um equilíbrio na alimentação, um equilíbrio nas questões emocionais, um equilíbrio na questão da atividade física. O problema tá que aí eu volto a pergunta para você. Como é que a gente equilibra tudo isso, né? Nessa vida maluca que a gente tem, como é que a gente tem estado, né? Como é que a gente gerencia estresse, né? É uma dificuldade, a gente sabe. Entrevistado é você, né? Entrevistado é você, ainda bem. Porque eu... Ainda bem. Do ponto de vista psiquiátrico, jejum intermitente, de fato, como você disse, aumenta muito o risco de compulsão alimentar, aumenta muito o risco de desencadeamento de anorexia, de ansiedade, de depressão. E a gente sabe que o jejum prolongado também ativa determinados genes que estavam quietinhos ali. Quer dizer, eles podem ser acionados e ficar o nosso padrão, não pode? Sim, sim. Porque é um comportamento que talvez ele não seja um comportamento muito natural, né? Nós não estamos falando que a gente precisa comer a cada 3 horas, como era um conceito que a gente também tinha, né? Ah, precisamos comer várias vezes por dia. Tem gente que acaba fazendo refeições num tempo maior, tem gente que num intervalo mais curto, né? Então, tem padrões alimentares que são diferentes. Não precisamos ficar nesse comer toda hora, mas nosso corpo vai dar o sinal, né, que a gente precisa comer. Nós temos um hormônio que é produzido no nosso estômago que informa o nosso cérebro que está na hora de comer. E o próprio cérebro, ele detecta quando a nossa energia está baixa, nós temos hormônios que informam o nosso cérebro sobre isso, e aí a gente tem, né, começa a perceber uma sensaçãozinha de fome, uma necessidade, percebe que a energia está baixa, e aí a gente acaba se alimentando. Então, eu acho que essa regra, né? Comer quando tem fome, parar quando o sinal de saciedade acontece, porque ele acontece, só que a gente não dá voz a ele, né? Seu estômago já falou, já não quero mais, estou cheio, mas a gente continua comendo porque está gostoso, porque vai que acaba a comida, vai que eu não consiga comer daqui a algum tempo, e a gente sobrepõe aquela ação natural dos nossos hormônios que informam a fome e a saciedade. Num passado não tão distante, eu me lembro de atender um monte de pacientes obesos que diziam assim, eu como mais, o meu médico manda comer de 3 em 3 horas, eu como muito mais do que se eu comesse só no horário das refeições. Sim, sim. Essa não há essa necessidade, lógico que algumas pessoas têm uma necessidade maior de se alimentar né, em tempos mais curtos, mas porque o cérebro dela também, aquele sistema que nós temos essa rede, né, que envolve intestino, o próprio tecido adiposo, o próprio hipotálamo, que é o pedaço do nosso cérebro que faz esse controle, a gente nasce com isso intacto, perfeito. Poucas pessoas têm alterações e são obesidades ou problemas alimentares que começam muito cedo na vida. Mas isso são as doenças raras. O mais comum é que a gente nasça com esse sistema perfeito e nós vamos desvirtuando esse sistema ao longo do tempo, por isso que a gente, né, perde esse padrão de fome e saciedade que a gente nasceu com ele perfeito. Eu vou fazer 2 perguntas em uma, se você me permite. Dá o beabá para as pessoas, porque as pessoas ainda não sabem se é zero, se é diet, o que é isso. E eu tenho acompanhado a literatura discutindo muito recentemente, ou mais recentemente, pelo menos por um especialista, de fato, o papel dos adoçantes artificiais, dos edulcorantes, na perda de peso. Quer dizer, há toda uma discussão da utilidade deles na perda de peso. Queria que você falasse para nós o que é zero, o que é diet, o que serve para obesidade, quer dizer, se é que serve, o que é para diabetes. E esse papel dos adoçantes hoje está sendo muito colocado em xeque, não é? Sim, sim. Recentemente a OMS até colocou questões relacionadas aos adoçantes, né?
pedindo para que se evitasse, porque muitas vezes a gente usa o adoçante para perda de peso e os adoçantes não são utilizados para perda de peso. Eles têm um poder de adoçar muito maior do que o açúcar, então eles servem para pessoas que têm diabetes e que não podem comer muito açúcar. Mas a gente tem que lembrar que muitos produtos industrializados já são carregados em adoçante. Muitas vezes a pessoa faz um uso excessivo e ainda quer colocar o adoçante no cafezinho, no suco, né? E aí isso acaba sobrecarregando a questão do adoçante. Muitos alimentos já vêm preparados, os ultraprocessados, diminuíram o teor de açúcar e aumentaram o teor de adoçante. Então, essa é uma preocupação da OMS, né, em relação a esse teor e a questão que a gente fala que os adoçantes são para perda de peso. Muitas vezes você tira o adoçante, você tira o açúcar, mas carrega em gordura saturada, em gordura de pior qualidade, então em termos calóricos você está comendo a mesma quantidade, você não vai perder peso. Pacientes diabéticos, diabético tipo 1, está autorizado a usar o adoçante em quantidades moderadas dentro das preconizadas. Hoje está havendo uma mudança na rotulagem dos alimentos, né? Não sei se você reparou isso, que os alimentos estão vindo justamente para trazer essa informação para o alimento que é light, que ele foi reduzido em algum dos alimentos, dos componentes, ou o alimento diet, aquele que foi reduzido no número de açúcar. Então, isso tem mudado, mas não é um incentivo para que a gente possa comer isso em grandes quantidades. Tá? Então, zero, ele foi zerado em açúcar. Diet ou light, ele foi retirado algum componente. Pode ter sido açúcar, pode ter sido sal, pode ter sido a gordura, tá? Então, é essa a diferença que a gente tem nos alimentos. Eu estava lendo algumas coisas para te conversar com você. Eu estava vendo que a insulina foi descoberta em 1926, 27. Depois tem essas medicações, os hipoglicemiantes orais. Tem um monte de coisa que a tecnologia pode oferecer, não tem? Eu estava vendo substituição de células pancreáticas, imunoterapia, microbiota intestinal. O que a ciência oferece, vai oferecer para o diabetes? Eu não sei se isso é só para o 1, para o 2, mas o que a ciência tem para oferecer para a gente ainda? Tá, que é um campo assim de muitas novidades, de muita pesquisa, né? Porque são doenças que estão sendo muito prevalentes, como a gente comentou no começo. Se a gente pensar que metade do mundo tem sobrepeso ou obesidade, você imagina o espaço dentro do mercado para comercialização de produtos. Então, é uma ciência que tem avançado muito. Em relação ao diabetes, a insulina, né, foi uma grande descoberta aí, em 1922 foi a primeira utilização, ano passado a gente comemorou, né, os 100 anos da descoberta da insulina, e a insulina rendeu 3 prêmios Nobel, então é interessante, porque é um hormônio que, né, acabou tendo essa questão aí do ganho do prêmio Nobel, e ela mudou realmente o cenário do diabetes, principalmente para o diabético do tipo 1, que até 1922 a gente não tinha nenhum tratamento. O diabetes do tipo 2, como ele está muito ligado à obesidade, o grande avanço hoje, o que a gente mais fala em medicamentos que promovam a perda de peso e controlam o diabetes. E a gente descobriu que os hormônios que a gente produz no intestino, quando a gente ingere o alimento, eles têm um papel importantíssimo nesse controle do diabetes e do peso. Então, o foco hoje tem sido nisso, né? Controlar o peso para controlar o diabetes, e até por isso é o motivo da gente estar conversando aqui hoje. E as medicações que têm esses 2 efeitos, elas estão sendo estudadas e estão sendo desenvolvidas, e a gente vai ter no mercado nos próximos anos, né? Hoje a gente já tem algumas disponíveis no mercado, mas nos próximos anos a gente terá uma quantidade muito maior de medicamentos injetáveis, de medicamentos orais que vão por essa linha, né? Então tem se feito compostos que conseguem
é informar o nosso cérebro que nós estamos saciados, eles conseguem melhorar a performance do nosso coração, conseguem melhorar o rim, tanto por conta, né, ele para de funcionar tanto por conta da obesidade quanto pela diabetes. Então, eles têm tido um papel muito mais amplo do que só o controle da glicose. E tem, Desculpe, pode falar. então, tem se desenvolvido novas maneiras de medir a glicemia também, né? Hoje a gente tem pequenos sensores que são instalados no nosso corpo e eles conseguem, a gente consegue fazer uma leitura. Nós fomos bruscamente interrompidos, né? A gente estava terminando a entrevista com a professora Silka Rodovalho e fomos tirados do ar. Acho que... Você sabe que antes eu achava que era 1 hora, hoje achei que parece mais. Bom, mas vamos lá, vamos terminar de conversar com a professora Silka. Essa é a parte finalzinho, né, da nossa conversa. Vamos lá. Aí. Derrubaram a gente, né? Derrubaram. Pois é. Mas a gente também está conversando demais. Não são forças ocultas. Mas eu sei, eu estou invadindo esse horário familiar, mas só para a gente terminar. Sim. Há alguns anos, eu entrevistei uma senhora, uma entrevistada aqui. Eu sou muito educado com os meus entrevistados, a menos que eles façam alguma malcriação científica. E aí, alguém estava dizendo assim, obesidade não é doença. Sim. O que é doença são as complicações da obesidade. Né? Sim. E, obviamente, não dá para ouvir isso sem ficar cheio de brotoeja. Com certeza. Né? Então, acho que a gente podia falar algo óbvio, mas às vezes é necessário falar algo óbvio. Obesidade é doença e, ao mesmo tempo, a gente vê obesos que você faz todos os exames e está tudo normal. São obesos, exame normal. Sim. Mesmo assim, eles estão doentes? Tá, que quando a gente fala de doença, o que a gente tem que pensar, né? Doença tem um agente etiológico, a doença tem uma história natural, a doença tem sintomas e a doença tem tratamento. Né? Isso que a gente aprendeu na faculdade, né? Que a doença é isso. Então, vamos lá, assim, obesidade tem agente etiológico? Né? A gente sabe que tem. Então, são essas nossas mudanças do nosso comportamento alimentar, biologia do nosso tecido adiposo, a maneira como a gente deposita gordura. Vê se está me ouvindo. Tá. Quem chegou aí para te ver é o nosso amigo Mário Carra, que foi meu veterano na faculdade, seu colega em endocrinologia. Um grande amigo. Oi, Mário. Uhum. Ela tem uma história natural, sim, né? Ela tem uma história natural, a gente sabe como é que ela se desenvolve ao longo dos anos, né? A gente começa com uma pré-obesidade, depois a obesidade, todo o processo inflamatório, todo o processo hormonal que tem ao longo dela, tem sintomas, tem tratamento. Então, sim, a obesidade é uma doença, cujas complicações são todas essas que a gente já está cansado de falar, né? Diabetes, obesidade, pressão alta, cânceres, né? Hoje a gente tem um aumento muito grande de cânceres relacionados à obesidade, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de colo, e a gente sabe como isso tem também relacionado. Então, eu acredito que sim, a obesidade é uma doença. É uma doença, infelizmente, com vários estigmas, né? A gente tem essa questão. Então, uma questão é a gente definir como uma doença do ponto de vista médico, a outra questão do ponto de vista estético, porque tem pessoas que falam, nossa, eu tô uma baleia, né? E na realidade a pessoa está acima daquele peso desejado, mas ela não tem as complicações relacionadas à obesidade.
A obesidade, ela pode passar em alguns momentos por uma fase metabólica em que você ainda não tem muitos problemas metabólicos, mas você vai ter uma dificuldade de respirar, você vai ter uma síndrome de apneia, você vai ter um quadro psiquiátrico, por exemplo, de uma depressão, de uma ansiedade, você vai ter uma osteoartrose de joelho, que vai te limitar em algumas funções. Então, você vai ter, olha que interessante, tá aqui, muitos pacientes portadores de obesidade, muitas vezes, uma das complicações é o diagnóstico difícil de outras doenças. Então, por exemplo, eu estou cansado. Isso é por conta da obesidade. Eu tô com uma dor no joelho, muitas vezes é obesidade. Então, muitas doenças são deixadas de serem diagnosticadas porque nós estamos dizendo que tudo isso é obesidade. Existe uma limitação dos exames. Por exemplo, o paciente vai fazer uma tomografia, uma ressonância, mesmo um procedimento cirúrgico, muitas vezes ele tem a limitação daquele aparelho não suportar o peso, né? Muitas vezes o paciente vai fazer uma cirurgia, ele tem que perder peso porque o aparelho que ele vai colocar, o respirador, não funciona, não consegue expandir. Então, percebe, isso pode não ser um quadro de diabetes ou um quadro metabólico, mas isso constitui um quadro de doenças. A gente podia dizer que os nossos exames atuais não pegam um processo inflamatório crônico de média e pequena intensidade, é por isso que eles vêm normais, porque a gente Sim. ainda não pega um nível metabólico que está alterado. Sim, e por quê? Por exemplo, diabetes, que é uma das doenças muito relacionadas à obesidade, muitas vezes elas dependem, para a pessoa ter o diabetes, também depende do nosso pâncreas não conseguir produzir o excesso de insulina que é necessário pelo excesso de alimentos, concorda? Assim, eu como mais, meu corpo precisa. Tem gente que tem uma capacidade, algumas pessoas têm uma capacidade do pâncreas continuar funcionando, mesmo ele sendo extremamente solicitado. Então, muitas vezes o diabetes não vai aparecer, é aquele exame que dá absolutamente normal. Mas não significa, ela pode não ter a parte metabólica, mas ela vai ter outras complicações relacionadas ao excesso de peso. Tá? E a parte metabólica, teoricamente, fica um pouco salva, vamos dizer assim, preservada, mas ao longo do tempo, esse paciente vai por esse processo inflamatório, né, que decorre tanto da resistência ao efeito da insulina, como por outros motivos, desenvolver câncer, desenvolver doença cardiovascular, aí tanto infarto, insuficiência cardíaca, problemas como AVC, percebe? Então, muitas vezes a gente não consegue detectar, mas isso é uma questão provavelmente de tempo. Eu vou liberar você, porque seu marido, que é um lorde, daqui a Sim. pouco, bravo comigo, porque eu estou ocupando a mulher dele. Você quer dar uma mensagem final, alguma coisa que eu deixei de perguntar e que você acha, olha, é importante ao final eu lembrar essa coisa e já te agradecendo. Tá, que eu acho que assim, com todo o conhecimento que a gente tem hoje, os avanços que a gente teve no conhecimento da obesidade, no diabetes, cada vez a gente chega mais à conclusão que é importante a gente ou tratar muito cedo para as complicações não acontecerem, ou a gente ser mais enfático, né? mais forte na questão da prevenção. Eu acho que isso é o que vai mudar esse cenário, porque muitas vezes isso funciona como um elástico, né? A gente vai esticando até uma hora que não volta mais. Né? Não volta mais o peso para aquele peso mais saudável, e aí a gente tem que equilibrar naquele peso que a gente chama hoje de obesidade sustentada, né? Que a gente controlada, em que a gente controla o peso, mas muitas vezes a gente não consegue mudar o que inflamou aqui no nosso cérebro, que é o nosso principal órgão aqui. Então, prevenção. Eu acho que a conversa de hoje
é para a gente realmente alertar para as questões de prevenção, e principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. E como você falou inicialmente, isso ocorre mais em países em desenvolvimento, que é um eufemismo, e pobres. Quer dizer, acho que a Sim, prevenção de diabetes, obesidade, também não, a gente não consegue fazer se a gente não modificar coisas, ou momentos socioeconômicos, né? Isso é fundamental. sim, sim, com certeza, né? Né? Tá. Silka, muito obrigado, muito gentil. Né? Eu espero que a gente continue batendo bola aí nos congressos de diabetes. Pode me convidar, Sim. vou aprender muito com vocês, assistir muito o congresso. E super obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o convite. Tá, que eu que agradeço e me sinto honrada aí com o seu convite, mas aí, aproveitando então, já te faço um convite para 2024 para você falar alguma coisa aqui na nossa regional, né? São Paulo da SBD, pelo menos alguma coisa online, que não seja um encontro presencial, mas pelo menos alguma coisa online, eu acho que a gente podia deixar já combinado, convidado. Vai ser em Campinas? Se a gente conseguir fazer em Campinas, presencial, vai ser em Campinas. Se não, a gente faz alguma coisa online, que eu acho que se a gente tiver pernas, a gente faz em Campinas. Como o Santos caiu para a segunda divisão, eu vou ter que ir para Campinas. Ah, Santos e Guarani, Santos e Ponte isso. Será super bem-vindo. Preta. Um beijo. Tchau, querido. Tchau. Até, obrigada.